Fala pessoal, beleza? Então nesse vídeo eu vou estar conversando com vocês rapidamente sobre o chamado Império Macedônico e sobre uma das mais importantes figuras históricas aí do mundo antigo, popularmente conhecido como Alexandre o Grande, beleza? Então peço que anotem aí as partes principais no caderno e também as dúvidas, né, para que a gente possa estar conversando, interagindo sobre esse assunto, ok? Então, iniciando nossa aula, a história desse povo, né, dessa civilização, ela tem o seu início em aproximadamente 700 anos antes de Cristo, né, quando aquele povo que se autodenominou por macedônio se estabeleceu nas regiões dos Balcãs, né, bem próxima ao povo helênico, né, aos gregos. É preciso lembrar que durante muito tempo os macedônios eles foram tidos como povos aí de segunda categoria, não eram considerados gregos e sofriam aí com a marginalização, com o preconceito, com a xenofobia dos gregos. Tudo bem? Então, quando a história ela começa a mudar para os macedônios, quando Felipe II ascende ao poder, né? E a partir de então, ele inicia o seu processo de expansão territorial. E quando ele começa aí a dominar, né, diversas polis gregas, os macedônios eles começam aí então a ter respeito, né, naquela região. Essa expansão ela vai alcançar aí o seu apogeu, o seu momento máximo, quando o filho de Felipe II consegue chegar ao poder, né? No caso aí estamos falando de Alexandre III ou Alexandre o Grande, né? E esse cara ele vai ser o responsável pela formação de um dos maiores impérios que se tem notícia, né? O Alexandre o Grande ele só perde pelo Gengis Khan, para o Gengis Khan, né, que era um importante líder mongol, tá certo? Então, falando um pouquinho aí sobre Alexandre o Grande, então, como eu já disse, né, ele era filho de Felipe II e ele assume o trono com aproximadamente 20, 21 anos de idade. A bibliografia ela diverge, né, com relação à idade dele, mas aí, em torno dos 20 anos, né, ele consegue chegar ao poder devido à morte do pai. E ele vai ser então o responsável, como eu já disse, pela expansão de todo esse território macedônio, tá certo? É importante lembrar que quando a gente fala sobre Alexandre o Grande, um dos aspectos mais importantes sobre ele é que ele tinha uma relação de respeito, né, diferente de muitos líderes da sua época, ele respeitava os povos dominados e aceitava a cultura local, né? Ele incentivava, né, inclusive, os seus generais a estarem se casando com as mulheres dos povos dominados, né? Para que houvesse aí a interação, né, de todos os povos, tá certo? Ele vai acabar morrendo aí em circunstâncias não tão claras, né, na Babilônia, e ele vai ser chamado aí de O Grande por conta das suas conquistas, né? Então é preciso lembrar que com relação à sua altura, né, o Alexandre o Grande ele tinha aí 1,51 m, 1,52 m, mas ele era chamado de O Grande por conta aí da sua habilidade, né, de conquistar povos, conquistar territórios, tá certo? Quando a gente fala sobre territórios conquistados por Alexandre, a gente tem toda essa extensão territorial, né? Então que vai da Turquia, né? Aqui no Mar Mediterrâneo, passando pelo norte do continente africano, né? Com o Império Egípcio, todo o Oriente Médio,
aí com os mesopotâmicos, os persas, os fenícios, né, indo até próximo às fronteiras com a Índia. Né. Então, todo esse estreito territorial esteve, né, sob a liderança de Alexandre o Grande. Então, notem, né, que o território original da Macedônia era um território bem pequenininho, né, muito próximo aí às cidades gregas, né, Atenas e Esparta, e que vai se tornar aí um dos grandes impérios, como eu já disse, certo? Bom, é preciso lembrar de alguns detalhes sobre essa história, né, proposta por Alexandre. Então, um dos elementos aí fundamentais do enredo dessa trama é a própria construção da biblioteca de Alexandria. Então, lembrando que Alexandre o Grande ele foi discípulo, ele foi um aprendiz, né, de Aristóteles, sim, o filósofo grego. Então Felipe II contrata o Aristóteles, né, para que ele alfabetize Alexandre o Grande, para que ele ensine, né, toda a arte, toda a filosofia grega. E a partir desse momento, o Alexandre o Grande ele entende essa cultura grega como a cultura perfeita. Né? Então, a partir do momento em que Alexandre o Grande ele vai conquistando os vários povos e tendo contato com várias ciências, vários estudos, várias culturas, o Alexandre o Grande ele vai se propor a difundir, né, essa cultura grega. E um dos pilares fundamentais para essa difusão, né, da cultura grega é a própria Biblioteca de Alexandria, construída lá no Egito Antigo. Então, é um pilar, né, fundamental dentro desse enredo, né, que envolve aí o Alexandre o Grande. Então, a história ela não consegue catalogar quanto existia, né, com relação ao acervo dessa biblioteca, mas sabe-se que ela foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo e não por acaso, né, porque ela era um projeto gigante, né, e que reunia aí cerca de 30 mil a 700 mil volumes literários da época. Né, então, era algo grandioso, tá certo? E como eu disse, um grande instrumento para a difusão da cultura grega, tá certo? Então, dando continuidade sobre essa cultura grega, o Alexandre ele foi o responsável, como eu já disse, por disseminar a cultura grega, né, pelos territórios conquistados. Como ele fez isso? Né? Então ele foi o responsável, né, quando ele começou a misturar a cultura helênica, que era a cultura grega, com as culturas locais, ele, ele conseguiu criar, né, a cultura helenística, né, que é a fusão desses padrões culturais. Por isso que os gregos eles foram influentes no mundo. Né? O Alexandre o Grande ele foi um dos responsáveis por isso, a partir dos seus projetos. Quando eu coloco aqui na tela culturas locais, em especial eu estou falando da fusão cultural da cultura, né, grega com a cultura egípcia e pérsica. Tudo bem? Então, esse é um dos temas mais cobrados, né, nos vestibulares, que envolve aí diretamente o Alexandre o Grande. Né? Então, ele foi o responsável por essa mistura doida, tá certo? Dando continuidade, falando um pouquinho sobre a morte, sobre o fim, né, do Império Macedônico. Então, quando o Alexandre o Grande ele morre, em circunstâncias pouco explicadas, sem a presença de um herdeiro, o que aconteceu foi que todo o território conquistado por ele foi dividido entre os seus homens, né, entre os seus generais. E a história ela cansa, né, de nos mostrar que quando um grande império ele se fragmenta, ele acaba muito mais rápido. Então é devido a essa fragmentação, a essa divisão daquilo que era o Império Macedônico, que esse grande império ele cai, né, sob o domínio dos romanos. Tudo bem? Então marca o fim, né, dessa era macedônica.
né, dessa era de expansão cultural aí do mundo grego. Tá certo? E para finalizar, eu gostaria de fechar essa aula com algumas fontes históricas aí. Né? Então, na foto 1, se vocês olharem bem, está escrito o nome do Alexandre o Grande, né? Aí traduzido com o alfabeto ocidental. E aí a gente percebe, né, essa fusão da cultura grega com a cultura egípcia. Afinal, o nome do cara está escrito com os hieróglifos, né, dos egípcios. Né? Essa fonte histórica ela é datada de 330 a.C. Logo abaixo a gente tem o que sobrou de um mosaico encontrado na cidade de Pompeia, que foi aí destruída pelo vulcão, né? No qual a gente percebe aí uma representação do busto de Alexandre o Grande e de seu cavalo bucéfalo. Né? Esse cavalo, a história diz que quando ele morre em combate, inclusive, o Alexandre faz questão de honrar esse cavalo com um funeral aí muito próximo daquilo que os militares recebiam na época, né? Vale lembrar também que os cavalos eles eram fundamentais nesse processo de dominação dos territórios, né? Os cavalos eram parte muito importante, né? Das batalhas, das guerras em si. Aqui, na imagem ao centro, o próprio sarcófago, né? Do Alexandre o Grande, todo ornamentado, a gente percebe que não é tão grande assim, né? Um sarcófago aí exposto, né, atualmente. E aqui a representação do casamento de Alexandre o Grande, sendo este representado como o deus da guerra. Né? Aí toda a preocupação do Alexandre o Grande e a admiração, né, pela cultura grega. Então era basicamente sobre isso que eu gostaria de estar falando com vocês. Eu espero que vocês continuem se cuidando, continuem bem. Agradeço os que assistiram o vídeo até aqui e até o próximo tema. Beleza? Fiquem bem.